beleza, a gravação foi iniciada. Então, gente, vou dar início aqui à aula. Eu vou pedir para vocês duas coisas. Primeiro, à medida que o pessoal for chegando, se tiver alguém precisando entrar na sala, que vocês aceitem os colegas, tá? E também, quando tiver dúvida, às vezes vocês levantam a mãozinha, mas como eu estou trabalhando no quadrinho aqui, nem sempre eu vou ver que vocês estão com a mãozinha levantada. Então, se vocês quiserem abrir o microfone e me interromper, fiquem à vontade, tá? E se algum colega tiver sem microfone, mandar alguma coisa escrita no chat, aí eu peço a vocês que me avisem, que às vezes eu não vou estar vendo, eu estou com o meu quadro aqui aberto, e aí eu não necessariamente estou vendo a que vocês estão escrevendo aí, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, dos projetos de wetlands, ou sistemas alagados. Obviamente, minha mesinha está dando um pouquinho de problema, mas vai dar tudo certo. O quadrinho eu consigo exportar e disponibilizar para vocês no Moodle, como eu fiz na última aula, mas eu recomendo que vocês copiem para ficar com o caderno completo. Quem é mais organizado, gosta de ter as referências para o futuro, né? Depois, às vezes, outro semestre, você quer pegar alguma coisa que você tinha anotado, é legal vocês terem anotado no caderno também, como se a gente estivesse em sala de aula, ok? Então, os wetlands, para a gente, nada mais é do que um nome chique para sistemas alagados. A ideia aqui é emular sistemas da natureza que trabalham com presença de solo, microbiota e macrobiota, especificamente macrófitas, plantas de maior dimensão, né, de forma a eu ter não só a remoção de matéria orgânica por meio da ação da microbiota, mas também remoção de nutrientes e algumas outras características hidráulicas que são interessantes para a gente. Então, os sistemas alagados nossos, eles vão ser muito semelhantes aos pântanos, aos mangues, sistemas naturais que existem. E aqui a gente vai não só emular esses sistemas, mas a gente vai também otimizar esses sistemas de acordo com as nossas necessidades. No caso da nossa disciplina especificamente, a gente está falando de wetlands para tratamento de efluentes sanitários. Então, as wetlands elas podem ser utilizadas para tratamento de água pluvial, para tratamento de efluentes não sanitários, mas aqui no nosso contexto de tratamento de efluentes sanitários, a gente vai ter algumas características que são interessantes. Uma delas, a gente sabe que o nosso esgoto sanitário, além de água, ele vai ter bastante sólido, e as minhas wetlands, por terem um meio filtrante, né, um solo que atua como meio filtrante, eu vou ter remoção desses sólidos no meio filtrante. Então, a gente vai ver que eu consigo ter wetlands para operar com esgoto bruto, ou wetlands que não podem operar com esgoto bruto, e eu faço essa remoção de sólidos num tratamento primário. Mas existem possibilidades de montagem para trabalhar com esgoto bruto mesmo. Só faço o tratamento preliminar para retirar aquilo que é lixo, que é detrito, e já jogo para dentro do meu sistema alagado. Nesse meio filtrante, além da atuação física para separação de sólidos, a gente vai ter uma função também de meio suporte para a microbiota. Então, eu vou ter no meu meio filtrante a presença de bactérias que vão fazer a remoção da minha matéria orgânica. Esse metabolismo ele pode ser aeróbio ou anaeróbio, a depender da montagem hidráulica da minha wetland. E aí a gente vai falar quais são as alternativas, vantagens e desvantagens de cada um e os arranjos mais comuns que a gente vai encontrar no mundo. As bactérias, a minha microbiota, vai remover essa DBO, vai tornar essa matéria orgânica uma matéria mais estabilizada. A matéria carbonácea, tipicamente, é transformada
em CO2, né, no metabolismo bacteriano, então vai para a atmosfera. Se o meu metabolismo é anaeróbio, vai ser transformado em gás metano, que também vai para a atmosfera. Mas aquela matéria que é nitrogenada ou que tem presença de fósforo, ela vai ficar presa ali no efluente. Então, eu tenho nutrientes no meu esgoto sanitário. E aqui, uma vantagem bem interessante dos meus projetos de sistemas alagados é justamente o potencial de remoção de nutrientes. Então, aqui eu consigo remover uma boa quantidade de nutrientes utilizando as minhas macrófitas, que são as minhas plantas, e a gente vai falar um pouquinho que tipo de planta que se utiliza, como que isso é feito, ok? E, por fim, existe ainda uma última possibilidade aqui interessante, essa tipicamente menos explorada, mas é possível de explorar, caso seja do nosso interesse, caso haja uma necessidade, de fato, para a remoção desses outros componentes, que é a adsorção de poluentes específicos pelo meio filtrante. Então, se o meu meio filtrante ele tem características adsortivas, reatividade, a gente consegue ainda absorver poluentes específicos nesse meio filtrante. Ou seja, é um tratamento bastante completo, né? Não falei aqui, mas do ponto de vista de desinfecção, boa parte das bactérias vai ficar retida também nesse meio filtrante. Então, a gente consegue algum grau de desinfecção no sistema de wetlands. Se é suficiente ou não para o tratamento que a gente precisa, vai depender da utilização que eu vou dar para essa água residuária ou da capacidade do corpo que vai receber essa água após o tratamento. Mas existe sim aqui uma eficiência de remoção, tá? De coliformes totais ou Escherichia coli, da ordem de 2 a 3 casas logarítmicas aqui, só pela retenção no meu meio filtrante, de acordo com a granulometria do meu meio filtrante. A principal distinção entre os meus diferentes sistemas de wetlands vai se dar do ponto de vista do fluxo hidráulico. E aqui a gente vai ter agora, vocês vão presenciar a mágica do ensino à distância. Uma das poucas coisas que tem de muito bom no ensino à distância é que vocês não têm que sofrer com os meus desenhos e a gente consegue roubar os desenhos dos outros. Olha que ótimo. Aí não precisa sofrer. Consegue pegar aqui desenhos bem melhores para começar a entender, então, o que são nossos wetlands, nossos sistemas alagados. Esse você trocou de tela? Não. Uai, cadê o resto? Aqui. Ah, tá. Nossa, eu não sei usar esse trem, não. É porque quem controla o quadro sou eu. Vocês não têm acesso ao quadro. Então, à medida que eu vou girando, vocês vão acompanhando o que eu faço. Só mais um minutinho aqui. Eu estou lá. Ótimo. Então, nós temos aqui 3 montagens diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. O primeiro sistema que a gente tem aqui é o sistema que a gente vai chamar de vertical descendente. E aí a gente costuma utilizar a sigla WC, Wetland Construído,
VD, para indicar que ele é vertical e descendente. Então, vamos olhar para esse nosso sisteminha aqui, ó, esse primeiro que está na tela, e começar a entender o funcionamento dele. O efluente chega, e aí é muito importante, pessoal, nesses sistemas de wetlands, que eu controle bem a vazão, ok? Então, às vezes, eu vou precisar de pelo menos 2 ou 3 sistemas em paralelo, porque enquanto um sistema está sendo alimentado, o outro sistema está em repouso. Isso é particularmente importante no sistema vertical, e eu vou explicar para vocês o porquê disso. Então, no meu sistema vertical descendente, o efluente chega e eu aplico esse efluente bruto na parte superior do meu sistema de tratamento. Então, vejam que eu tenho aqui uma bomba que está bombeando esse efluente por essa tubulação, e se a gente der um zoom aqui, vocês vão conseguir ver que a tubulação é cheia de furinhos, não é verdade? Ou seja, eu vou distribuir a vazão de forma mais ou menos uniforme por toda a superfície do meu sistema alagado. Esse sistema, obviamente, ele tem que ser isolado do solo natural, do ambiente natural. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma caixinha de alvenaria em concreto revestida com um revestimento impermeabilizante. Aqui, provavelmente, uma geomembrana plástica. Posso fazer essa construção também em terra, desde que eu tenha essa separação, essa impermeabilização, para separar o sistema de tratamento do meu solo natural. Ok? Então, injetei o efluente aqui. Por a gravidade, esse efluente ele vai ir de cima para baixo. Então, a gente vê aqui ó, as setinhas de fluxo indicando o deslocamento do efluente de cima para baixo. A água sempre procura a saída mais fácil. A água sempre vai no sentido oposto ao do gradiente de pressão. Então, eu preciso dar para a água uma saída que esteja preferencialmente à pressão atmosférica. Então, aqui eu tenho uma caixa de passagem de saída, com um tubinho de saída. Vejam que eu tenho um tubo perfurado no fundo também, de forma que eu tenho várias entradas potenciais e várias saídas potenciais, e isso garante que o meu fluxo seja basicamente vertical. Eu não tenho um fluxo horizontal aqui. Eu tenho vários caminhos de igual resistência para o deslocamento vertical da minha água, ok? À medida que esse efluente vai passando pelo meu meio filtrante, no meio filtrante estão presentes as minhas bactérias, elas vão se aderindo. O meio filtrante aqui também serve como meio suporte. Então, os nutrientes vão sendo retidos naquele gel que compõe o meu biofilme, a minha DBO vai sendo retida nesse gel que compõe o biofilme, para ser digerida pelas bactérias, e o efluente que chega aqui no final do meu sistema alagado construído, ele já tem um valor de DBO muito inferior àquele valor que adentrou. No sistema vertical descendente, como a saída está nesse nível aqui que vocês estão vendo, e a operação é feita por gravidade, isso significa que o meu leito filtrante aqui, ó, a minha wetland, onde vai ser o nível d'água dela? Onde que vai estar o nível do meu sistema de tratamento? Vai estar alinhado com a tubulação de saída, não é verdade? Ou seja, esse material filtrante aqui, ele opera saturado? Ele opera cheio de água? Não. Nível d'água no sistema vertical descendente está alinhado com a geratriz do meu tubo de saída. Logo, tudo que está daqui para cima, ó, eu tenho presença de efluente, porque eu estou aplicando efluente, mas eu tenho também presença de ar. Existe ar nos poros do solo aqui. Quando eu faço essa aplicação do efluente na superfície, o próprio escoamento da água, ele gera um arraste hidrodinâmico. Onde tinha água e a água passou, ela arrasta consigo o ar. É aquele princípio de pressão negativa, de vácuo, que a gente já discutiu quando a gente falou de estações elevatórias, por exemplo. Então, eu estou sempre arrastando o oxigênio de maneira passiva para dentro do meu leito filtrante, junto com a aplicação de efluente. Obviamente, se o meu solo aqui for um solo muito fininho, muito compactado, o ar não vai conseguir passar, e nem a água.
Então, a gente vai ver que o material que a gente utiliza aqui é um material bem grosseiro, tá? Material de granulometria mais grossa, para que o ar consiga descer e para que a água consiga descer sem muita resistência. A água desce, arrasta consigo o ar atmosférico para dentro desse solo construído aqui, desse meu meio filtrante. Então, o meu tratamento no meu sistema vertical descendente vai ser um tratamento de natureza aeróbia. Então, vejam só que interessante. O tratamento aeróbio, a gente sabe, ele traz para a gente várias vantagens. Uma eficiência maior de tratamento. Eu uso o oxigênio como o agente oxidante da matéria orgânica. Traz para a gente também a possibilidade de nitrificação, né, do nitrogênio amoniacal. Então, aquele nitrogênio amoniacal presente no esgoto, em função da degradação, principalmente da ureia, né, no nosso esgoto sanitário, ele vai ser nitrificado. Vou transformar isso aqui em nitritos e nitratos. E eu ainda tenho, por meio das macrófitas aqui, a remoção de alguns nutrientes. Então, é um sistema bastante eficiente. Em função desse deslocamento vertical, eu consigo fazer a aplicação aqui, inclusive, de efluente bruto. O efluente bruto tem muito sólido, não é verdade? Como eu tenho o meio filtrante aqui, os sólidos vão ficar acumulados na superfície, nessa camada mais superficial, e vão ser depurados na camada mais superficial. Eles vão se acumulando ao longo dos anos, e aí vai juntando uma camadinha ali, que seria uma matéria estabilizada, muito semelhante àquele fertilizante que a gente compra, né? Isso vai se juntando aqui na superfície, e aí a cada 5 anos, 6 anos, eu venho, faço a remoção desse excesso de camada superficial, desses sólidos estabilizados, e planto uma nova camada de vegetação. Então, a étano vertical descendente, ela consegue trabalhar com esgoto bruto sem muitos problemas, desde que eu tenha um bom tratamento preliminar, de que eu respeite os critérios de projeto, que de taxa de aplicação superficial, de granulometria para o meio filtrante, a UEP não vai conseguir lidar com o esgoto bruto. Muito interessante, é um sistema muito barato de se construir, mas eu tenho aqui algumas questões que não são ideais. As questões que não são ideais, primeiro, a aplicação aqui, muitas vezes, ela tem que ser intermitente. Eu preciso dar tempo para essa água descer, para o ar entrar, e ter um tratamento realmente aeróbio. Se eu fico aplicando efluente direto, sem parar, muitas vezes eu posso acabar colmatando isso aqui, ou saturando o meu meio filtrante, e aí o metabolismo que era para ser aeróbio vai se tornar anaeróbio. Aqui não é desejado. O outro problema que eu tenho aqui ótimas condições de nitrificação, ou seja, remoção de nitrogênio amoniacal. Por que as condições são boas? Porque aqui tem entrada de oxigênio. Esse sistema remove nitrogênio amoniacal. O nitrogênio amoniacal, quando é nitrificado, ele se transforma em nitrito e nitrato. Só que num sistema completo de tratamento, eu não quero só remover o nitrogênio amoniacal. Seria ideal que eu removesse o nitrogênio total. Estão lembrados lá do nitrogênio total? Então, eu quero remover o nitrogênio amoniacal, transformando ele em nitritos e nitratos, e depois eu quero remover esses nitritos e nitratos, transformando eles ou em nitrogênio orgânico, no caso das plantas, ou transformando eles em nitrogênio gasoso. Isso é mais interessante para mim do que ficar com nitrogênio na forma de nitrito e nitrato. Para isso acontecer, eu preciso de condições para desnitrificação. E condições de desnitrificação, gente, são condições onde eu tenho oxigênio dissolvido mais baixo, onde eu não tenho tanto oxigênio. Por quê? A desnitrificação, ela vai ocorrer por meio de bactérias bem específicas que utilizam os nitritos e nitratos como agentes oxidantes da matéria orgânica no seu metabolismo, na sua respiração. O nitrito não tem oxigênio na sua molécula? O nitrato não tem oxigênio na sua molécula? Pois bem, existem bactérias que vão utilizá-los no seu metabolismo. Mas se eu tenho presença do oxigênio puro, a gente sabe que do ponto de vista de competição por alimento, a bactéria aeróbia é muito mais eficiente.
e as outras bactérias não conseguem competir. Então, se eu tenho muito oxigênio dissolvido, é ótimo para tirar amônia, para nitrificar, mas não é uma boa condição para desnitrificar, para tirar os nitritos e nitratos. E aí a gente vai, então, para a nossa segunda montagem possível. Percebam que eu estou falando para caramba e anotando pouquíssimo. Eu espero que vocês estejam anotando, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui tem material de consulta que eu vou indicar para vocês também, algumas apostilas e livros, mas é interessante que vocês anotem no caderno aí um pouquinho. Eu tenho uma outra possibilidade, que é trabalhar, então, com a minha Wetland em fluxo horizontal. Wetland construído horizontal. Vamos dar um zoom nele aqui e entender o que está acontecendo no meu fluxo horizontal. Neste caso, eu vou ter um fluxo que é constante. Eu vou aplicando o efluente aqui do lado esquerdo e a minha única saída está lá do lado direito. Então, eu tenho aqui um tubo para saída. Apesar do meu nível de saída, meu tubo de saída estar posicionado lá embaixo, vejam que ele está lá embaixo, apesar dele estar aqui, na minha caixa de passagem, eu tenho aqui uma tubulação controladora de nível. Ou seja, o nível d'água dentro do meu étano vai ser o nível da saída deste tubo aqui, não esse lá embaixo. O que isso me possibilita? Me possibilita trabalhar com todo o meu leito alagado. Aqui agora, vejam que todo o fundo do meu sistema de tratamento, não sei se dá para ver que ele está sombreado aqui no desenho, ó. Ele é o quê? Saturado. A água ocupa todos os espaços vazios. Se o efluente, se a água ocupa todos os espaços vazios, como ela é mais densa que o ar, ela vai expulsar o ar desse leito e a consequência disso é que o metabolismo predominante nesse tipo de sistema vai ser o metabolismo anaeróbio. Anaeróbio porque não existe mais oxigênio dissolvido disponível em quantidade suficiente, ainda que eu tenha um pouquinho de arraste aqui em cima, não existe oxigênio dissolvido suficiente para que as bactérias aeróbias consigam se multiplicar com a eficiência necessária para fazer o tratamento. Então, aqui as bactérias anaeróbias é quem vão prosperar. O efluente vai sendo tratado, de novo, da esquerda para a direita. Eu vou passando pelo meio filtrante, vou retendo aqui alguns sólidos, vai ser desenvolvido um biofilme aqui nesse meio suporte. Os nutrientes, a DBO presente no meu efluente vai ficando retida nesse biofilme, as substâncias. E aí, quando chega aqui na tubulação de saída, o meu efluente já está com um valor de DBO muito mais baixo. A eficiência de remoção de DBO aqui vai ser um pouco mais baixa. Por quê? Meu metabolismo é de natureza anaeróbia. E a gente sabe que as bactérias anaeróbias não são tão eficientes na remoção assim quanto as aeróbias. Na prática, isso também vai significar que as nossas wetlands horizontais têm que ser maiores. Eu vou precisar de mais tempo de tratamento para isso aqui funcionar bem. Então, a wetland vertical vai ser mais compacta, eu consigo ter taxas de aplicação maiores, porque o metabolismo aeróbio é muito eficiente. O metabolismo anaeróbio, por ser mais lento, vai precisar de taxas menores de aplicação. Então, essa é uma consequência para a gente. Outra consequência dessa montagem, como eu tenho um deslocamento agora que é horizontal, se eu coloco aqui um efluente com presença mais acentuada de sólidos, um efluente bruto, por exemplo, esses sólidos vão começar a colmatar na região esquerda aqui do nosso sistema de wetlands. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, eu acredito que conseguem, né? Então, essa região aqui mais à esquerda vai começar a ficar colmatada. E o que vai acontecer na prática é um entupimento aqui do nosso leito. Então, o escoamento de água começa a ser dificultado
até que eventualmente começa a transbordar aqui na superfície, porque não há como passar a vazão pelo meio filtrante. Ou seja, os sistemas horizontais, eles não podem receber efluente bruto. Para ter uma wetland horizontal, eu preciso de um sistema anterior que vai fazer a remoção desses sólidos. Qual que é um exemplo de sistema que faz tratamento primário, remoção de sólidos? Em escalas maiores, um decantador primário. Mas em escalas menores, a gente pode trabalhar com uma wetland vertical, que a gente viu que pode receber esgoto bruto, ou trabalhar, por exemplo, com um tanque séptico, que para sistemas menores também vai ter viabilidade para a construção, para remoção de sólidos com boa eficiência. Ok? Vai passando por aqui o efluente, chega do outro lado tratado. Já falamos que o metabolismo vai ser principalmente anaeróbio, mas isso é uma meia-verdade. Por quê? O metabolismo anaeróbio, e a gente falou um pouquinho sobre a microbiologia do metabolismo anaeróbio, as reações de hidrólise, acidogênese, acetogênese, a gente sabe que é um metabolismo que ocorre quando eu tenho ausência de oxigênio. Só que se eu tenho alguns outros componentes específicos, eu vou ter outros trajetos metabólicos, podemos pensar dessa forma. Então, a sulfetogênese é um desses. A gente viu, quando tem presença de enxofre, uma forma que o metabolismo anaeróbio pode se apresentar é nessa oxidação da matéria orgânica, utilizando, por exemplo, sulfatos, e produzindo gás sulfídrico. Outra maneira que o metabolismo pode se apresentar também, quando da presença de nitritos e nitratos, é a desnitrificação. É a remoção dos nitritos e nitratos no processo de oxidação da matéria orgânica. O esgoto bruto, ele praticamente não possui nitritos e nitratos. Então, no sistema anaeróbio, ele não vai fazer remoção de nitritos e nitratos, porque praticamente não existem nitritos e nitratos para serem removidos. Na verdade, eu tenho ali nitrogênio amoniacal. Mas se o meu sistema já passou por um tratamento aeróbio, por exemplo, a wetland vertical que a gente acabou de ver, se eu já passei por um sistema vertical, meu nitrogênio amoniacal já foi nitrificado, não existe mais nitrogênio amoniacal em quantidades substanciais. E aí agora eu tenho muitos nitritos e nitratos. Quando esses nitritos e nitratos chegam no meu sistema, eu vou criar uma condição de metabolismo bem interessante, que é essa condição para a desnitrificação. Ok? Então, é uma condição muito legal que aqui na wetland horizontal vai acontecer desde que antes do tratamento na wetland horizontal eu possua um tratamento de natureza aeróbia, ou seja, um tratamento que traga para mim a remoção do nitrogênio amoniacal por meio da nitrificação. E aí, vocês já devem estar pensando, poxa, mas será que não seria interessante, então, eu trabalhar com uma wetland vertical descendente seguida de uma wetland de fluxo horizontal? É tão interessante que já tem até o desenho pronto. Olha só, vocês acharam que vocês estavam assim, inventando a roda, né? Falou, poxa, eu sou um gênio. Alguém já pensou nisso. É uma montagem muito comum. Então, a gente pode trabalhar com wetlands construídos verticais, seguidos de wetlands construídos Professor, horizontais. Pois não. licença, você explica de novo o negócio da nitrificação? Não consegui entender direito qual que nitrifica e desnitrifica. Claro. Importante que vocês entendam. Então, vamos lá. Vou aproveitar essa figura aqui que tem os dois, que eu acho que a gente consegue ter uma discussão mais produtiva nesse sentido. Então, no esgoto sanitário, né, vamos voltar 3 casinhas aqui. No esgoto sanitário vai ter nitrogênio? Sim. Matéria orgânica possui nitrogênio, aminoácidos, proteínas de restos de alimentos, de material bacteriano, tudo isso vai ter nitrogênio. Mas uma das principais fontes de nitrogênio que a gente vai ter no esgoto sanitário é a ureia, presente na urina dos seres humanos e de outros animais. Essa ureia, que é uma apresentação orgânica do nitrogênio, ela vai se quebrar
né, à medida que o esgoto fresco vai sendo digerido no trajeto até a ET, essa ureia ela vai rapidamente se quebrando em nitrogênio amoniacal, em amônia. E quando eu chego lá na ET, na estação de tratamento, boa parte do meu nitrogênio total já se apresenta na forma de nitrogênio amoniacal, que a gente sabe muito bem, possui características acentuadas de ecotoxicidade, o que justifica a sua remoção. Para remover nitrogênio amoniacal, eu chego aqui com o meu nitrogênio na sua forma amoniacal. Para quebrar essa molécula de amônia, para oxidá-la, eu preciso de oxigênio. Não tem como eu transformar a molécula de amônia num nitrito ou num nitrato, né, do ponto de vista estequiométrico, sem a presença do oxigênio. Então, para isso acontecer, meu sistema tem que ser, por definição, um sistema aeróbio. Isso é muito importante, é uma coisa que eu já falei várias vezes para vocês do ponto de vista de elaboração do trabalho de vocês, né? Hoje, desde dezembro de 2022, em Minas Gerais, existe um padrão de lançamento para nitrogênio amoniacal em efluentes sanitários. Antes não existia. Isso significa que todos vocês precisarão, nas suas ETs, de pelo menos uma etapa de natureza aeróbia. Pode ser lodos ativados, mal-agô aeróbia de mistura completa? Pode ser. Mas não precisa ser tão complexo. Uma wetland construída vertical não precisa de aeração mecânica, mas tem presença de oxigênio suficientemente alta para garantir esse processo de nitrificação, para garantir essa condição de nitrificação entre a entrada e a saída do sistema. Então, basta eu ter oxigênio disponível em quantidade suficiente, concentrações elevadas de oxigênio dissolvido no efluente, acima de 2,5, e tempo de residência suficientemente alto no meu reator, que aqui para a gente vai ser garantido pelas taxas de aplicação que a gente vai falar, ok? Quando eu nitrifico, eu gero nitritos e nitratos. O tratamento aeróbio, ele não tira nitritos e nitratos. Porque nitrito e nitrato já é a forma mais oxidada do nitrogênio. Então, não adianta aqui eu ter a presença deles, não vai ser retirado. Para remover nitrito e nitrato, eu vou precisar de uma etapa que a gente chama de desnitrificação. E a desnitrificação, num sistema aeróbio, ela vai ter um probleminha, que é o seguinte. As bactérias todas competem pelo alimento. Elas competem pela DBO. Todas elas estão juntas, só que nem toda bactéria é igual. Tem bactérias que são anaeróbias, tem bactérias que são aeróbias e algumas têm vantagens em relação às outras. Então, a mesma coisa de eu pegar uma criança de 3 anos, um cara que treina crossfit, pegar os dois e falar assim, ó, quem chegar primeiro naquela panela ali vai ficar com o alimento. Aí o cara dá um bicudo na criança e pega o alimento para ele. A diferença é mais ou menos essa. A bactéria anaeróbia, ela não tem a menor condição de competir com o alimento, né, pelo alimento, com a bactéria aeróbia. A bactéria aeróbia é muito mais eficiente. Ela sempre vai ganhar, desde que tenha oxigênio. Se eu quero que uma bactéria que utiliza nitrito e nitrato tenha condições de perseverar no ambiente, esse ambiente não pode ser um ambiente com oxigênio dissolvido alto. Se o oxigênio dissolvido for muito elevado, as bactérias aeróbias vão pegar todo o alimento disponível. Então, eu preciso de uma condição mais anaeróbia, sem oxigênio dissolvido, e com presença de nitrogênio na sua forma o quê? Oxidado, nitrito e nitrato. Nitrogênio inorgânico. Por que um reator aeróbio sozinho não resolve o problema da amônia? Porque eu não faço a primeira etapa. Então, um reator WASP, uma lagoa anaeróbia, uma wetland construída horizontal, são sistemas anaeróbios. Nesses sistemas, a etapa de nitrificação não acontece, porque não tem oxigênio. Mas se eu conseguir nitrificar antes, agora eu já não tenho mais amônia, eu tenho nitrito e nitrato.
que num ambiente mais anaeróbio, sem presença de oxigênio, eu consigo transformar em nitrogênio gasoso, por exemplo, que volta para a atmosfera. Então, vejam que interessante que é essa montagem. A maior parte das montagens que a gente vê em sistemas de tratamento de efluentes, elas seguem o caminho oposto. Eu começo o tratamento com uma etapa anaeróbia, que geralmente é muito barata, e aí depois eu coloco uma etapa com oxigênio. A gente viu isso nas lagoas facultativas, por exemplo. Eu coloco uma lagoa anaeróbia antes de uma lagoa facultativa, onde eu vou ter processos aeróbios. Porque o processo anaeróbio é barato, consigo fazer uma lagoa menor, e aí para retirar nitrogênio amoniacal ou uma matéria orgânica de maior complexidade, eu uso o processo aeróbio. Isso é super comum. A ETionça faz isso, a etibetim central faz isso. Então, é relativamente comum essa montagem. Mas uma coisa que essa montagem não me oferece é a possibilidade de remoção de nitritos e nitratos. E aí, quando eu pego uma wetland com essa montagem, com essa configuração, vejam que interessante. O meu processo aeróbio, ele é tão caro quanto horizontal. Por quê? Não tem aqui aeração mecânica, não é um processo mais caro, né, para tratar. Então, o custo aqui deixa de ser um problema grande. E aí, quando eu inverto essa montagem, eu possibilito o processo de nitrificação seguido da desnitrificação. Interessantíssimo. Então, é uma montagem bem legal que vai compilar as vantagens de ambas. Consigo lançar o esgoto bruto, porque a wetland vertical consegue receber. A wetland horizontal vai receber o esgoto já filtrado, sem presença de sólidos, sem presença substancial de sólidos. Recebe o esgoto já com nitritos e nitratos para desnitrificação. E aí, num tratamento desse, eu consigo eficiências excelentes de remoção de basicamente todos os parâmetros que eu preciso. DBO, desinfecção, como eu falei com vocês, 2 casas logarítmicas, vai ter algum efeito de desinfecção aqui, ainda que não excelente. Consigo remover nutrientes, não só o nitrogênio, mas também o fósforo, porque as plantas vão fazer a remoção desse nitrogênio e desse fósforo. Consigo remover nitrogênio amoniacal. Ou seja, estou removendo basicamente tudo. Fósforo total, nitrogênio total, matéria orgânica, sólidos, um sistema muito barato de se construir, relativamente barato de operar, e sem muita complexidade do ponto de vista de projeto, do ponto de vista tecnológico. Está claro agora? Quem tinha perguntado? Natália tinha perguntado? Está claro? Tá sim, obrigada, professor. Nada. Então, aqui, a gente tem uma montagem bem clássica, muito comum, tá? Nos sistemas de tratamento por wetlands, mas eu consigo compilar elas em uma só, para economizar em área. Se eu precisar, a gente vai ver que todo sistema não mecanizado, né, gente? A gente já viu isso com lagoas. Sempre que eu tenho um sistema mais rudimentar, assim, menos mecanizado, a tendência é que ele ocupe mais área. A demanda de área aqui não vai ser baixa, vai ser grande. Já aviso para vocês. Então, não vou fazer uma wetland para tratar o esgoto, por exemplo, de Belo Horizonte. Mas tem locais onde ela vai poder ser utilizada. Se eu tiver alguma restrição de área, quiser um sistema um pouco menor, eu posso pegar os conceitos dessas duas ETs, né, desses 2 sistemas que a gente viu, e tentar compilar em um sistema só. Que vai ser a minha ET de fluxo vertical com fundo saturado. Então, é uma mistura das outras duas. Nessa wetland aqui, o que vai acontecer? Vou fazer a injeção vertical do meu efluente. Então, aqui também eu consigo trabalhar com o efluente bruto, se necessário. O sólido vai ficar retido aqui na superfície, vai ser digerido aqui, as plantas vão absorver parte dos nutrientes. E aí, a cada 5 anos, a cada 10 anos, eu faço uma troca dessa camada superficial para evitar colmatação. Só que quando eu faço a entrada do efluente, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar a saída aberta.
Então, quando a gente olha aqui, ó, aqui a minha caixa de passagem está operando sequinha, não é verdade? Então, aqui o nível da saída vai ser o mesmo nível da caixa de passagem. Aqui não. Aqui essa figura do controlador de nível, ela vai ter uma função importante. Eu vou estabelecer o nível do efluente que eu desejo dentro do meu sistema. Então, aqui eu vou ter uma método um pouco mais profunda. No início do deslocamento vertical, essa parte aqui é não saturada, o que significa que vai ter presença de ar nesses poros. Quando a água desce, ela arrasta o oxigênio. E se eu arrasto o oxigênio para dentro do meu sistema, eu vou ter um metabolismo primariamente aeróbio nessa região. O que significa que eu tenho nitrificação, que eu tenho uma remoção mais eficiente de DBO. Só que o fundo do meu leito aqui, do meu sistema alagado, ele trabalha sempre saturado, porque eu limitei a saída aqui a essa altura. Estabeleci a altura de saída. O que vai acontecer? Na prática, essa região sempre opera com presença de líquido. Não tem ar aqui. E aí eu vou ter aqui no fundo uma região que é bastante anaeróbia. Não vai ter tanto oxigênio presente aqui. O que significa que eu consigo realizar parcialmente a desnitrificação aqui no fundo. Esses sistemas, vejam que eu tenho aqui uma bombinha para garantir a alimentação e a distribuição adequada. É interessante que a alimentação seja intermitente, para evitar a colmatação aqui em cima. Então, geralmente, eu vou ter pelo menos 2 sistemas em paralelos. Enquanto um está sendo alimentado, o outro está descansando. Esse fundo aqui, onde o metabolismo é anaeróbio, a velocidade do metabolismo é mais lenta, então eu preciso de mais tempo para tratar o efluente aqui. Então, eu alimento um, fecho a válvula, abro do outro. Alimento o outro enquanto o primeiro está tratando e vou alternando os meus sistemas. Então, a alimentação aqui tipicamente alternada também, igual a gente fazia lá na Wetland vertical de fluxo descendente, ok? Mas a vantagem desse sistema é que eu consigo a mesma ideia do sistema combinado, só que agora em um sistema só. A eficiência de remoção de nitrogênio total é um pouco menor, mas muito boa ainda assim, principalmente se comparado com sistemas que não possuem etapa de desnitrificação. Então, se eu pego, por exemplo, um sistema clássico de reator WASP seguido de filtro biológico percolador, a remoção de nitrogênio total vai ser relativamente baixa. Eu vou nitrificar bem, eu vou remover nitrogênio amoniacal, mas nitrito e nitrato eu não consigo remover tão bem. Aqui eu consigo remover com uma boa eficiência. Ok? Estamos entendidos quanto às montagens, as possibilidades de fluxo hidráulico? Alguma dúvida quanto a essa questão de fluxo hidráulico ou podemos seguir em frente? Quem cala consente. Então vamos lá. Falar um pouquinho dos elementos construtivos, né? O que tem que ter na minha Wetland, então? Primeiro, eu queria falar um pouquinho do meio filtrante. Que meio filtrante é esse? É areia, é brita, é solo? Posso usar qualquer coisa? Então, meu meio filtrante, eu tenho algumas coisas que são desejáveis para ele. Primeiro, preço. Quero que ele seja barato, né, gente? Esse aqui é um sistema para ser barato. Se o meu meio filtrante for caro, não faz muito sentido trabalhar com isso. Eu estou tratando esgoto sanitário de uma maneira rudimentar. Tem que ser baratinho. Segundo, disponibilidade. Eu quero uma coisa que eu consiga encontrar em qualquer lugar. Isso aqui vai ser uma excelente alternativa de tratamento de esgoto sanitário em regiões rurais, por exemplo. Regiões que não possuem sistema coletivo de tratamento. No semestre passado, a gente falou, por exemplo, de projeto de filtro anaeróbio. Se o filtro anaeróbio começa a ficar muito grande, meio esquisito, e eu tenho área disponível, posso sair daquele modelinho de tanque séptico filtro anaeróbio para um modelo, por exemplo, de tanque séptico seguido de wetland, seguido de sistema alagado. E aí,
eu tenho que ter material disponível, inclusive na zona rural, onde não tem oferta de material comercial, de coisa muito chique. No mundo ideal, o meu meio filtrante ele vai ter boa reatividade química. Então, eu aqui, por exemplo, estou em casa, com o pé todo esculhambado, tomando um tanto de anti-inflamatório, e a gente sabe que boa parte desses remédios que a gente toma, parte é metabolizada, parte vai sair na urina. Esses fármacos, micropoluentes, poluentes emergentes, são coisas que os sistemas de tratamento convencionais muitas vezes não conseguem remover. E aí é interessante que eu tenha maneiras de remover. Os efeitos adsortivos para tratamento, né, são formas que a gente tem avançadas de tratamento para remover, por exemplo, alguns fármacos, hormônios, coisas que a gente não costuma tirar num tratamento convencional. O meio filtrante pode ter essa função adsortiva, só que ele tem que ser reativo para fazer isso. Não é qualquer material que vai ter característica adsortiva superficial. E, por fim, fundamental para a gente é a condutividade hidráulica. Meu material precisa deixar a água passar. Se o material não deixa a água passar, o que vai acontecer? Vai entupir, vai comatar, vai transbordar no sistema alagado. Em qualquer uma dessas montagens, nem importa qual que é. A água tem que passar com muita facilidade. E aí a gente pensa, beleza, então tem que ser barato, fácil de achar em qualquer lugar, com boas capacidades adsortivas na superfície e uma excelente condutividade hidráulica. Aí eu queria perguntar para vocês, qual material que vai ter essas características que vocês conseguem pensar? Areia? Luísa sugeriu areia, alguém sugere outra coisa? Brita também. João sugeriu brita. Mais alguma sugestão, gente? Bom, Luísa e João, eles estão meio certos. Os materiais mais comuns vão ser, de fato, brita, cascalho e areia. Cascalho, gente, nada mais é do que uma areia tão grosseira que é praticamente uma brita, né? Então, aqui eu estou trabalhando entre britas muito finas e areias muito grossas, que é o que a gente vai conseguir ver em todos os desenhos aqui, né? Só que esses materiais, na verdade, não atendem a tudo que a gente quer. São materiais que são muito baratos e disponíveis e que têm excelente condutividade hidráulica, mas a reatividade química desses materiais é baixa. Sílica, né, brita, que a gente trabalha muito no Brasil com brita de gneiss, brita de basalto. Não preciso de trabalhar com essas britas boas estruturais, tá? Se eu estiver num lugar que não tem brita boa, quiser trabalhar com arenito, com calcário, tá valendo também. Funciona muito bem, porque aqui a função não é estrutural, a função é de meio suporte e meio filtrante. Então, esses materiais atendem bem às condições 1, 2 e 4, mas não têm boa capacidade adsortiva. Então, quem que vai ter excelente capacidade adsortiva para a gente? As argilas, carvão ativado, mas aí são materiais que ou têm condutividade hidráulica ruim, no caso das argilas, ou que tem preço muito mais elevado, no caso dos carvões. Então, aqui, a questão adsortiva ela fica muito em terceiro plano, né? Como a gente vai ver que as wetlands vão ser utilizadas para sistemas, geralmente, de porte muito menor, não vai ser comum a utilização de materiais assim mais complexos nos sistemas. Pode ser utilizado? Pode, mas se justifica a aplicação? Vamos lembrar que a carga poluidora é função da vazão vezes a concentração. Se eu tenho uma vazão muito baixa, uma população pequena, justifica se eu procurar um material mais caro, de menor disponibilidade, para remover um poluente que já nem tem uma carga tão alta? Ou seria interessante, talvez, eu pegar esse dinheiro, como poder público, e investir, por exemplo, numa grande cidade, onde eu vou ter concentrações muito mais elevadas, né, e principalmente cargas poluidoras muito mais elevadas desses poluentes específicos. Então, na prática, essa questão da reatividade química, apesar de desejável,
ela fica muito em segundo plano, tá? A gente não vai ligar muito para isso, não. Mas parabéns aí pela astúcia, pessoal que respondeu. Acertaram. O mais comum é a gente utilizar brita, areia e cascalho mesmo. Outro elemento para a gente muito importante vão ser as macrófitas, que é um nome muito chique para falar de plantinha, né? Macrófita aqui são as nossas plantas. Os sistemas alagados, eles não precisam ser plantados. Só que a planta, para a gente, ela vai ter uma série de funções que são bem interessantes. Ela vai trazer para a gente uma série de vantagens. Então, o que a planta vai ter como função? Função número 1, aeração. Como assim? A aeração, a planta sopra para dentro? Não exatamente. Mas existe uma área do solo que a gente chama de rizosfera, que é essa área aqui onde as raízes ficam, e o crescimento das raízes garante o quê? Deslocamento do solo e a manutenção de caminhos para a passagem do ar. Então, na região onde eu tenho raízes, eu sempre vou ter uma presença mais acentuada de oxigênio, porque essas raízes elas têm uma dinâmica de movimentação, de crescimento, e elas evitam que o solo fique colmatado e garantem para mim um caminho para a passagem desse ar para dentro do solo. Função número 2, aqui, gente, não em ordem de importância, tá? Mas em ordem do que eu escrevi no meu roteiro de aula um tempo atrás. Embelezamento. Você fala assim, que isso é inútil. Não, não é. Porque a gente vai ver que esses sistemas alagados, em especial os sistemas que utilizam metabolismo de natureza aeróbia, eles praticamente não têm cheiro. E a camada superior ali, inclusive com a rizosfera, ela vai ter uma capacidade de retenção de compostos ali por absorção, o que significa que eu consigo ter esses espaços de tratamento próximo, por exemplo, à sede administrativa de um empreendimento, de uma fábrica, né, onde eu estou tratando os esgotos sanitários daquela fábrica, não os industriais, pode ficar ali na frente, como se fosse um jardim. Posso colocar como uma área verde no centro de um shopping center, por exemplo. Posso colocar próximo a um pátio de convívio de uma escola. Obviamente, eu não vou deixar o ser humano ter contato direto com aquilo. Apesar de eu não ter lâmina d'água aparente, então o risco de contaminação é baixo. Se alguém cavucar ali, vai ter contato com esgoto, existe um risco biológico de contaminação. Mas desde que a pessoa não tenha acesso direto, ela conseguir ver aquilo ali à distância, né, traz uma questão paisagística que é relevante para a gente. De fato, tem valor, principalmente em estabelecimentos comerciais ou estabelecimentos urbanos, onde eu não tenho uma ET isolada no meio do nada, mas um tratamento pontual do meu efluente junto à unidade geradora, então em sistemas individuais, por exemplo. A planta ainda vai ter função de meio suporte. A região radicular, a rizosfera, vai servir como um excelente meio suporte para as bactérias, em especial aquelas bactérias que têm essa característica de desnitrificação. A minha superfície fica estabilizada. Então, por exemplo, choveu em cima, vai ter carreamento de material? Muito pouco. Porque as plantas seguram tudo junto. Está fazendo muito sol, quando ventar, vai dispersar material particular? Não, porque as plantas vão ajudar a segurar. A função mais de tratamento, que a gente sabe, remoção de nutrientes. As plantas removem muito nutriente. E o nutriente mais abundante no esgoto sanitário é o nitrogênio. A gente vai ter espécies, gente, que chegam a remover até 2.000 quilos de nitrogênio por hectare plantado por ano. É uma remoção bem elevada, obviamente depende da espécie e da condição de crescimento, tá?
Minha macrófita vai precisar cumprir alguns requisitos. Primeiro, adaptabilidade. É uma planta que se adapta ao meu clima? Então, por exemplo, alguém por acaso sabe, tem um país no mundo que usa o wetland pra caramba. Todo mundo usa um pouquinho, mas tem um país no mundo que é assim, campeão das wetlands, adora wetland. Mais de 30% das estações de tratamento de esgoto nesse país são wetlands, são sistemas alagados. Alguém sabe que país é esse? Quiz. Quem gosta de perfil? Ninguém Você não sabe. tinha falado que é a França, professor? Quem Nossa, eu falou? ia falar Eu já ouvi Brasil. falar que era a França. Ah, então tem gente que já ouviu falar que é a França. Ótimo, ouviram certo. De fato, a França é o país que mais possui wetlands, sistemas de wetlands para tratamento de esgotos sanitários implantados. Outros países também possuem, a Polônia possui, a Alemanha possui, mas a França é de longe, em números, a campeã. E aí a gente olha e fala assim, poxa, a engenharia francesa deve ter uma excelente literatura, então, técnica, para tratamento de efluentes sanitários com sistemas alagados, com wetlands. Devem ter muito estudo já, as universidades lá devem ter grupos de pesquisa que trabalham com isso. E aí a gente pode pensar assim, poxa, eu vou pegar os trabalhos deles para ver como é que a gente pode otimizar, como é que a gente pode construir. É um pensamento muito válido. Mas é importante a gente lembrar que as condições climatológicas na França nada tem a ver, por exemplo, com as condições climatológicas do interior de Sergipe, aqui no Brasil, do ponto de vista de precipitação, de umidade, de temperatura, de insolação, não é verdade? Então, não é toda planta que se adapta a qualquer lugar. Eu preciso escolher uma espécie vegetal que se adapte ao clima que eu tenho na minha região, em especial insolação e temperatura, ok? Do ponto de vista de disponibilidade de água, precipitação, isso não vai ser um problema, porque os nossos sistemas são alagados, o fornecimento de água é constante. Eu estou simulando uma condição pantanosa ali. Então, a água não vai ser o fator limitante, nem os nutrientes que eu posso fornecer. O fator limitante aqui vai ser a insolação. Então, tem plantas que precisam de maior insolação, tem plantas que não sobrevivem ao excesso de insolação, que sofrem com o excesso de luz, têm seu metabolismo reduzido ou até mesmo prejudicado em excesso de luz. Então, tem plantas que são de sombra ou de iluminação indireta. Quem tem plantinho em casa sabe bem disso. Se você botar a planta na janela, esturricando no sol, tem planta que morre, não sobrevive. E aí eu preciso utilizar espécies que se adaptem minimamente ao clima da minha região. Pensando do ponto de vista de embelezamento, se a minha planta for bonitinha, melhor. Para quem gosta de plantinha, toda planta tem sua beleza. Mas do ponto de vista paisagístico, no projeto mais robusto que eu vou colocar no ambiente interno, pode ser interessante escolher uma planta que de fato componha o projeto paisagístico do ambiente. E aí a gente tem algumas plantas que vão atender a essas questões. Elas têm uma estética bonitinha, né? Imagina, por exemplo, um pântanozinho alagado, a gente sempre tem aqueles capins, aquelas gramíneas mais elevadas, algumas têm flores que são bonitas, então elas trazem um aspecto legal e que se adaptam muito bem à diversidade de climas que a gente tem no Brasil. São elas o junco, a taboa, ambos têm um aspecto mais de capim alto, e a gente tem também o caniço. Caniço, não sei aqui se alguém tem família da roça, ou é da roça, ou se alguém gosta de pescar. Caniço é aquela cana fininha que o pessoal usa para fazer vara de pescar. Parece um bambuzinho, ela é toda cheia de gomo. O caniço, ele além de ter essa característica de dar essa varinha, ele também dá uma florzinha na ponta que é bem bonito. Se adapta muito bem ao clima do Brasil. Então, são plantas que a gente costuma utilizar nesses sistemas e que se adaptam bem à nossa realidade um pouco mais tropical. É importante falar que as minhas plantas vão precisar de manutenção. E aqui, se vocês me perguntarem, tá a grande desvantagem
de um sistema de wetlands. Um dos principais motivos pelo qual a gente não vê uma aplicação mais ampla desses sistemas. A planta, ela vai crescer, ela vai pegando a luz do sol para manter o seu metabolismo energético, ela vai pegar os nutrientes que estão sendo fornecidos para ela pelo esgoto sanitário, para gerar mais material, mais tecidos, e ela vai crescendo. Só que ela tem um limite de potencial de crescimento. E aí eu preciso sempre fazer o quê? Poda. Então eu tenho que ter uma boa rotina de poda das minhas plantas. Aquelas taxas de remoção de nutrientes, igual eu falei aqui, 2.000 kg de nitrogênio por hectare ano, isso aqui é eu fazendo pelo menos 6, 7 cortes por ano. Eu deixo crescer, podo, essa poda vai gerar um material vegetal. Se eu não tiver uma finalidade imediata para ele, é um resíduo que eu tenho que fazer uma gestão, então tem que ser pensado que uso que eu posso dar para esse material vegetal. Existe possibilidade, por exemplo, de secagem e uso como combustível, existe possibilidade de ser acrescentado a algum sistema de compostagem já existente, né? Isso aqui vai parar no aterro, por exemplo. Então, são coisas que a gente precisa avaliar na implantação. Planta também, né, apesar de ser grande, ela tem uma característica de ser fragilidade, ela tem uma fragilidade inerente. Então, eu preciso fazer controle de praga, inseto, pulgão, colchonilha. São coisas que podem atacar as minhas wetlands. E, tipicamente, como eu tenho sistemas de uma espécie apenas, né, meus sistemas são relativamente vulneráveis a ataque de praga. Então, se eu tenho uma praga, seja formiga, seja pulgão, seja colchonilha, seja gafanhoto, se eu tenho uma praga que tem uma tendência de atacar aquela espécie, começou a atacar, é possível que eu perca todas as minhas plantas e eu preciso remover as plantas que morreram, recuperar a camada superficial, plantar novas mudas da minha planta para começar a proliferar aquilo ali, e nesse meio tempo meu tratamento fica prejudicado, em especial minha remoção de nutrientes. Então, a manutenção, a inspeção visual diária de alguém que tem algum nível de conhecimento é importante. Então, de novo, não sei quem tem plantio em casa, mas aquele processo de procurar, olha debaixo da folha, existe ali algum fungo, existe uma colchonilha, um pulgão ali crescendo, são coisas que a gente tem que ter para uma boa operação de um sistema de wetlands, dá um pouquinho de trabalho. Okay? E, por fim, se necessário, se houver algum desbalanço, a verificação nutricional das plantas. Está faltando alguma coisa? Está faltando, por exemplo, potássio? Está faltando zinco, magnésio? São coisas que as plantas precisam também para se desenvolver. A maior parte dos enriquecedores de solo vai ter. A gente vai ter aqui uma boa concentração de nitrogênio e de fósforo. Então, esses são nutrientes que possivelmente não vão faltar num esgoto sanitário comum. Mas outros nutrientes podem vir a faltar, ou eu posso ter algum tipo de desbalanço, e aí eu preciso fazer o enriquecimento daquela camada superficial para garantir um bom balanço nutricional para o crescimento das minhas plantas. Isso também tem que ser averiguado. Apesar de incomum, é possível que seja necessário. Dúvidas aqui quanto às plantas? Professor, tem uma pergunta. Diga. Vamos, assim, um cenário apocalíptico de que todas as plantas morreram ali naquele sistema. Não tem como continuar colocando, introduzindo o esgoto ali enquanto elas não tiverem um tamanho mínimo, ou tem? Usar o solo Tem, como bioreator? tem. Tem porque as minhas bactérias continuam ali, né? A minha microbiota continua ali. Então, eu continuo tendo uma remoção adequada de DBO. Aumenta o risco de comatação do solo se eu estou colocando esgoto bruto, porque eu perco aquela região radicular ali da rizosfera. Eu vou ter uma remoção de nutrientes prejudicada, definitivamente, mas dá para fazer sim. Não é um problema grave, não. Tá entendido? Respondi bem? Ou tem mais alguma? Aham, não, valeu, é isso mesmo. Pegando só a maravilha da aula remota é isso, essas pequenas coisinhas que a gente consegue fazer.
Professor, Vou pegar um caniço aqui agora. Oi. essas plantas depois, elas não podem servir para alimentação, coisa do tipo, não, né? Podem, a princípio podem, porque a parte superior das plantas não tem contato com a parte contaminada, né? Então, eu posso utilizar, por exemplo, para nutrição animal, sem problema. Não são plantas Então, se utilizadas para nutrição humana, mas para nutrição, por exemplo, de ruminantes, poderia ser utilizado. Só que, vamos lembrar, eu não posso ter um animal pastando na wetland, né? Porque isso vai gerar uma compactação do solo. Então, o animal não pode estar diretamente ali. Uma vez feita a poda, isso pode ser levado, por exemplo, né, se a gente for pensar aqui no junco, que é um capim bem rico, ó, bastante rico em proteína, poderia ser utilizado para alimentação, nutrição de bovinos, por exemplo? Poderia. Mas eu acho que se a gente for pensar a logística disso aí, se é um animal que já é criado em pastagem, é bem difícil, né? Eu vou cortar, carregar no caminhão e levar para botar no coxo. Eu nunca vi, mas não tem um impeditivo, não. Essa parte superior, ela está muito distante do que seria a fonte de contaminação biológica ali que está na parte inferior. entendi. Obri. Beleza? Então aqui a gente tem, ó, gente, só para vocês verem melhor a taboa, que é um capinzinho que dá essa florzinha aqui bonitinha. A gente tem o junco. É um capim, parece bastante o capim braquiária, capim rei, mas não é. É um capim que cresce em região alagada. E a gente tem o caniço, que eu falei com vocês, aquela varetinha. O pessoal usava para fazer vara de pescar. Ele parece um pouquinho um bambu. Talvez tenha alguma correlação com o bambu. Eu não entendo tanto de planta assim, infelizmente. Mas todas elas plantas de áreas alagadas que se adaptam bem ao Brasil, aqui é o nosso clima, né? Climas mais tropicais, climas quentes, todas elas se adaptam bem. São as únicas plantas que podem ser utilizadas? Não, absolutamente não. Só que são as mais comuns, porque são muito baratas e se adaptam bem. Aqui, quer trabalhar com uma planta diferente? O que eu recomendo? Procure um agrônomo, procure um engenheiro florestal, procure um biólogo, alguém que entende mais de planta, né? Não é muito a nossa área aqui no curso. Verifique se existe alguma planta que tem remoção de nutrientes adequados. Então, em manuais de fertirrigação, em manuais de fertilização, a gente consegue tabelas nutricionais para diferentes culturas. Na biblioteca da engenharia, vocês encontram vários. Manual de irrigação, não sei o quê, manual de fertilização para culturas XYZ. A gente consegue, a Embrapa tem muito material, mas do ponto de vista de adaptabilidade, é sempre bom procurar alguém que tem mais experiência. Eu recomendo procurar um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal para verificar se haveria possibilidade de utilização de outras espécies. Por fim, nosso último elemento presente aqui, a gente já conhece bem dos outros sistemas, é a nossa microbiota. A microbiota, ela continua existindo. Ela pode ser aeróbia ou anaeróbia, dependendo das condições de oxigenação que a gente já discutiu. E vai ter como principal função a remoção da matéria orgânica, remoção de DBO. Então, aqui sem muitas novidades, não tem nada de diferente da microbiota que a gente viu nas outras tipologias construtivas, nas outras tecnologias. Aqui, só lembrando que eu posso ter aquela condição específica para desnitrificação, que é o que a gente chama de condição anóxica. Acho que eu não falei lá atrás. Que é naquele caso bem específico, onde eu não tenho muito oxigênio dissolvido, ou seja, o metabolismo aeróbio cai, só que eu tenho a presença de nitritos e nitratos no sistema anaeróbio. Essa é a condição que a gente vai chamar de anóxica, ok? Então, eu posso ter presença de condição anóxica, lembrando, de acordo com a montagem. Essa montagem combinada me dá condição anóxica no segundo reator, e essa montagem de fundo saturado
também me dá condição anóxica nessa região intermediária aqui. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? Parece interessante? Vamos falar um pouquinho, então, de projeto? Vou botar aqui no cantinho. Projeto de wetland, então. Nossas wetlands, gente, são sistemas muito simples. Então, aqui, ó, ao contrário do que a gente viu lá na última aula, de loads ativados com equação enorme, 1 milhão de variáveis, aqui vai ser muito parecido com aqueles primeiros projetos que a gente viu lá de Lagoa Facultativo. São projetos extremamente simples do ponto de vista de dimensionamento. A gente vai ter, basicamente, alguns parâmetros básicos de dimensionamento. Um tipo de parâmetro que a gente pode ter, que é relativamente comum, é um requerimento de área por habitante. Para cada habitante, eu vou precisar de 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, 3 metros quadrados. Aí depende do tipo de sistema que eu estou montando. Esse requerimento, ele vai oscilar tipicamente entre 2 e 10 metros quadrados por habitante. Quando eu digo por habitante, gente, eu estou considerando aqui a geração doméstica, uma geração residencial, 150, 160 litros por habitante dia, tá? Obviamente, se eu estou tratando o esgoto de uma escola, onde a gente vai ter uma geração per capita, por exemplo, de 50 litros por habitante dia, então meu requerimento de área vai ser 3 vezes menor. E aí eu não tenho tanto volume de esgoto, né? Isso aqui é pensando no esgoto de uma cidade, de uma vila. Então, aquela soma de efluente de fato doméstico, de efluente total que uma pessoa gera em um dia. Ok? Vejam que a faixa de valores é muito grande, né? Entre 2 e 10, eu aumentei 5 vezes a área necessária. Por que essa faixa é tão grande? Porque a gente tem sistemas que são mais compactos, sistemas verticais, e sistemas que são menos compactos, que são sistemas horizontais. Então, aqui, sistema vertical, vou utilizar valores menores. Sistemas horizontais, eu vou utilizar valores maiores. Eu, particularmente, não gosto muito desse requerimento de área. Vocês vão encontrar em alguns materiais, tem um manualzinho da FUNASA, bem básico, falando de projeto de wetlands, vocês podem utilizar como fonte para o trabalho de vocês, mas eu gosto mais de trabalhar com taxa de aplicação. É um conceito que a gente já viu nas nossas lagoas facultativas, e eu acho um conceito bem mais técnico. Gosto mais. A minha taxa de aplicação superficial, a minha carga de DBO por metro quadrado, né? É o mesmo conceito que a gente usou na lagoa facultativa. Quantos quilos de DBO eu vou lançar por dia em cada hectare de superfície de uma lagoa facultativa? Se vocês pegarem o caderno e voltarem algumas páginas, vocês vão ver que era exatamente essa maneira de eu calcular o tamanho da minha lagoa facultativa. Eu gosto muito mais desse conceito. Eu acho mais interessante. Então, aqui, ó, a gente vai ter valores de taxa de aplicação de acordo com o meu fluxo hidráulico. Se a minha wetland é horizontal, aí eu vou trabalhar com razões de aplicação um pouquinho menores. Por quê? Porque o meu metabolismo é anaeróbio. Se eu tenho uma wetland vertical, onde o metabolismo é aeróbio, aí eu posso trabalhar com taxas bem mais agressivas. Cargas maiores de DBO.
na mesma área. Qual que é a carga típica de DBO para um habitante? Quanto que uma pessoa produz tipicamente de DBO por dia? Quem lembra de cabeça? Lá do livrinho do Von Sperry, do material que a gente já viu. Alguém lembra? Vocês estão fazendo trabalho, gente. Caracterização de esgoto, vocês já estão fazendo bem. Quanto de DBO, quantos gramas de DBO, 5, uma pessoa gera por dia, tipicamente? 50. 50. Quem falou? Pirelli. Mirelle falou 50. Quem concorda com a Mirelle? Eu concordo. É um valor típico, não é verdade? Se uma pessoa gera 50 gramas de DBO por dia, em média, quanto que é a média entre 20 e 30? Não é 25? Se eu gero 50 gramas por dia, divide 50 por 25, quanto que vai dar? 2 metros quadrados. 2 metros quadrados por habitante por dia. Ou seja, no sistema vertical, é mais ou menos o que eu vou precisar, não é verdade? No sistema horizontal, se eu pego 50 e divido por 5, olha o 10 aqui. Ou seja, eu acho que esses dados eles estão correlatos. São dados que têm correlação de acordo com a carga de DBO por dia, a carga per capita de DBO no sistema. Mas eu acho muito mais interessante, do ponto de vista de projeto, trabalhar com taxa de aplicação superficial. Eu acho que é um conceito de engenharia mais robusto, né? Porque caso eu tenha alguma variação de carga, que pode acontecer, em uma região muito rural, eu tenho uma carga menor em função do padrão de consumo da população, ou numa região mais urbana, eu tenho uma carga maior em função de alguma questão cultural específica, né, em alguma região do planeta, a carga aqui é de 60 a 70, ela é mais elevada em função do padrão de consumo da população. Pode ser que aconteça. E aí essa taxa de aplicação superficial, ela me dá um critério que eu considero mais robusto e mais interessante, ok? Com essa taxa de aplicação superficial, a gente sabe que a taxa de aplicação superficial ela é igual à minha carga dividida pela área, na verdade. A carga de DBO dividido pela área superficial. Então, com isso aqui, eu consigo encontrar a minha área superficial em função da carga total de DBO, da minha taxa de aplicação superficial. Encontrei minha área superficial, profundidade. Quão profunda precisa ser a minha wetland? De forma geral, gente, esses sistemas são sistemas bem rasos. A profundidade típica vai ficar entre 50 e 100 centímetros. Se a minha wetland é vertical, é comum que ela seja mais profunda um pouquinho. Se ela é horizontal, ela pode ser mais rasinha. É importante falar que essa é a minha profundidade útil. Tipicamente, eu ainda tenho uns 10 centímetros ali de recobrimento, que é justamente para não ter o contato acidental do ser humano, do operador que vai fazer a poda, por exemplo, com aquela lâmina d'água de esgoto bruto. Eu não quero a lâmina d'água aparente. Lâmina d'água aparente atrai inseto, atrai vetor, atrai animais para dessedentação, passarinho, por exemplo. Então, eu não quero que isso aconteça. E aí, para que não aconteça, eu coloco ali pelo menos uns 10 centímetros de cobrimento, ok? Para não deixar que os animais tenham contato com a lâmina d'água, para não haver lâmina d'água aparente. E aí eu já tenho tudo que eu preciso para projetar a minha wetland. Atenção, alguns de vocês podem querer trabalhar com wetlands no trabalho de vocês. Sistemas de wetlands têm requisitos de área relativamente grandes e têm uma necessidade de manutenção relativamente grande se comparados a sistemas de lagoas facultativas, por exemplo, que também tem um requerimento de área muito grande.
Isso significa que os sistemas de wetlands, apesar de terem uma capacidade de tratamento excelente, vamos lembrar que aqui eu estou retirando DBO e DQO com eficiência elevadas, estou removendo não só nitrogênio amoniacal, mas nitrogênio total, porque eu também desnitrifico numa boa montagem. Aqui eu consigo ter algum grau de desinfecção, não muito elevado, mas consigo. Removo nutrientes, que é uma coisa difícil de fazer em tratamentos biológicos convencionais, porque eu tenho a presença das macrófitas. Ou seja, é um sistema de tratamento muito, muito completo. Parece excelente, de fato é, mas ele tem a aplicação limitada em função do porte. Sistemas de wetland tipicamente são utilizados para pequenas escalas. Eu falei que a França é uma grande campeã de sistemas de wetlands, isso é verdade. Só que a França aplica esses sistemas em cidades. Então, estou falando de povoados de 800 pessoas, 1.000 pessoas, 500 pessoas, 2.000 pessoas. São distritos, é uma visão descentralizada do tratamento. Apesar do tratamento não ser individual, é um sistema coletivo, como eu tenho presença de diversas vilas, distritos, a história de ocupação urbana na Europa é muito diferente da que é no Brasil. Então, a gente tem presença desses torfs, desses vilarejos, né? É muito comum a gente ter pequenos distritos de um município com 300 habitantes, 500 habitantes, 800 habitantes. E aí, nesses casos específicos, ao invés de construir uma rede de interceptor e mandar para uma rede centralizada, a visão do saneamento francesa é muito de descentralizar, de ter sistemas pontuais operando. Então, são sistemas geralmente que trabalham com escalas menores. A maior wetland que eu encontrei na revisão bibliográfica para a disciplina em operação no mundo é na Polônia e atende uma população de aproximadamente 20.000 pessoas. Ou seja, dá para fazer um sistema um pouco maior, mas já é um sistema muito grande, já tem uma dificuldade operacional relativamente alta, tá? De manejo de macrófita, de manejo de resíduo. Então, não é uma coisa que a experiência da engenharia diz para a gente que é interessante. Nos projetos de vocês, eu peço então que vocês levem isso com uma certa parcimônia. Ah, a região urbana da minha cidade tem 4.000 habitantes, tem área para wetland, deveria fazer wetland? Olha, vocês podem, justifiquem a escolha de projetos e existe sim viabilidade técnica, comprovado, inclusive, se vocês quiserem listar projetos de EDS de porte semelhante que vocês encontrarem, ajuda a embasar a escolha. Dá para fazer, mas saibam que existe uma necessidade de manutenção. Não é uma mão de obra altamente especializada, mas não deixa de ser um gasto operacional com mão de obra. Se a cidade de vocês é maiorzinha, teve gente que extrapolou um pouquinho os 10.000 ali que a gente orientou, eu falei que estava tudo bem, mas, por exemplo, uma cidade de 12.000 habitantes, mais complicado já, vai ficar muito grande e, além de ficar muito grande, a gente tem aí o risco de dificultar muito essa operação, inviabilizar o processo. Alguém havia levantado a mão, aí apareceu para mim, depois sumiu. Eu. Pode falar, Eu Natália. queria perguntar se você sabe o porquê que a gente começou a centralizar o tratamento de esgoto. Eu fiquei curiosa. Uma questão de otimização de custos, né? Assim, tudo que você faz tudo junto, quase sempre é mais eficiente. Então, assim, se eu tenho um adensamento urbano, se eu tenho uma geração mais ou menos centralizada, juntar o esgoto de todo mundo e tratar em uma unidade só, traz para mim oportunidades de escala. Quanto maior a escala, geralmente mais oportunidade eu tenho para otimização de processo. Então, desde que a geografia, desde que o espraiamento da cidade, que o adensamento das regiões populacionais seja apropriado para eu construir uma rede coletora e juntar o esgoto de todo mundo, é uma visão de projeto que eu considero particularmente inteligente. Na França, se a gente for olhar, eu estou falando da França, mas eu conheço mais de perto a Alemanha, onde eu morei por quase 2 anos. Quando a gente vai ver assim, a natureza do espalhamento demográfico, você vai ver muitos desses pequenos vilarejos afastados, às vezes, 10 quilômetros um do outro, 5 quilômetros um do outro. E aí você construir assim, redes de interceptores com essa dimensão começa a ficar caro. E aí você talvez descentralizar e ter pequenas redes operando pode ser mais inteligente do ponto de vista orçamentário. Aqui no Brasil a gente tem geralmente o quê? Zonas rurais e polos urbanos que têm crescido em cidades espraiadas. A gente não tem muito essa lógica de pequenos distritos de um município, pelo menos não na maior parte dos lugares.
Então, aqui é uma coisa que já não funciona tão bem. Lá, pela natureza demográfica, urbanística, funciona melhor. É tudo uma questão de avaliação de custo, no final das contas, né? O que faz mais sentido para cada região, não tem uma resposta só correta. A escala traz para a gente essas vantagens de otimização de custo e de tecnologias que, de outra forma, seriam inviáveis. A ET Arrudas, por exemplo, tem uma termoelétrica dentro da ET, com turbinas que geram eletricidade com gás. Eu só consigo isso com escala. Uma pequena ET nunca vai ter viabilidade econômica para isso. Tá claro? Entendi, obrigada. Para a gente terminar a nossa aula aqui, eu queria trazer aquele nosso velho exemplo da nossa cidadezinha, de 20 mil habitantes, com uma vazão de 1.800 metros cúbicos por dia, uma carga de 750 quilogramas de DBO por dia, que nos dá uma concentração de DBO de 416,7 gramas por metro cúbico ou miligramas por litro, que a gente sabe são unidades na mesma escala, não é verdade? Decidimos que o nosso município, a gente vai fazer um projeto, um modelo de wetland no Brasil. É uma cidade que é relativamente grande para uma wetland, mas a gente fala, não, nós vamos validar a tecnologia, mostrar que ela serve, e decidimos seguir com essa lógica. E para isso a gente vai utilizar uma wetland verticalizada, seguida de wetland de fluxo horizontal, para que a gente consiga aquele melhor dos dois mundos que a gente falou. Trabalhar com uma boa remoção de DBO, nitrificação e desnitrificação no mesmo sistema. Ok? Vou falar aqui um pouquinho sobre esse nosso sisteminha. Então, primeiro, projetar nossa wetland centralizada, perdão, nossa wetland construída, vertical, de fluxo descendente. Pessoal, vocês me dão só um segundinho aqui, rapidinho, só uma coisinha que eu preciso resolver. Desculpa, voltamos. Então, primeiro falar da nossa wetland vertical, de fluxo descendente. Aqui a gente vai ter um sistema aeróbio, a gente consegue trabalhar com cargas maiores orgânicas, porque o meu metabolismo é aeróbio, e a gente vai ter uma excelente eficiência de remoção de DBO. Então, aqui a gente vai trabalhar com uma taxa de aplicação superficial mais elevada, podemos trabalhar com esgoto bruto, importante lembrar, nem toda wetland pode receber esgoto bruto. A wetland de deslocamento vertical descendente pode. O que ela precisa antes é de tratamento preliminar, tá? Eu já falei isso umas 800 vezes, depois alguém esquece no trabalho e vai apanhar na apresentação. Tratamento preliminar é ridiculamente barato e protege os meus sistemas de coisas que não deveriam estar no esgoto sanitário, lixo e areia. Então, obviamente, tratamento preliminar eu vou ter antes aqui. No mínimo, um gradeamento e um desarenador, ok? Mas eu não preciso de remover sólidos. Sólidos primários eu consigo remover aqui na minha wetland verticalizada. Se eu tiver uma taxa de aplicação superficial, por exemplo, de 25 gramas de DBO por metro quadrado dia, escolha de projeto, o que vai acontecer? Eu consigo calcular a minha área superficial requerida. Só dividir a carga orgânica pela taxa de aplicação superficial que eu escolhi. Então, vamos fazer esse cálculo. A área superficial vai ser taxa de aplicação. Aí aqui, cuidado com a unidade, na verdade. Um está em quilo, o outro está em grama. Então, ou eu divido um, ou eu multiplico o outro, aquilo que vocês acharem melhor. Não importa aqui para a gente. 750 gramas, eu posso... Perdão, 750 quilogramas, eu posso falar que é 750 mil
gramas. Se eu estou aplicando 25 gramas por metro quadrado por dia, qual que vai ser a minha área superficial aqui? 750 mil dividido por 25, 30 mil metros quadrados. 30 hectares. Aí eu queria lembrar aqui do nosso primeiro exercício da disciplina. A primeira ética que a gente mencionou. Era uma lagoa facultativa. A mais simples de todas. Sem nenhum sistema mecânico, sem nada. Perdão, não é 30 hectares, não é 3 hectares. Está errado. Qual que era a área que a gente tinha encontrado para a nossa lagoa facultativa? Vocês se lembram? Era 30 mil Exatamente. hectares. Era exatamente 3 hectares, não era verdade? Não. Não? A primeira lagoa era. facultativa? Eu acho que a Eu lembro, primeira lagoa 30 de todas hectares, que a 30 gente mil metros. calculou era 30 mil metros. Ou seja, no nosso sistema de wetlands, a primeira wetland já tem 30 hectares. Já tem 3 hectares. 30 mil metros quadrados. Ou seja, o nosso sistema vai ser maior do que a lagoa facultativa, que era o sistema com maior demanda de área que a gente tinha nas lagoas de estabilização, que são sistemas conhecidos por uma alta demanda de área. Então, qual que é a grande limitação minha para utilizar o wetland aqui? Área. O wetland só funciona onde eu tenho muita área para implantar. Sem área, não consigo implantar. Obviamente, o fato da minha população ser pequena facilita encontrar área. Daí a grande vantagem de aplicação no sistema descentralizado. A nossa cidadezinha aqui do exercício tem 20 mil habitantes. Se fosse um distrito com 300 habitantes, o requisito de área seria muito mais fácil de compatibilizar, na verdade, com a área disponível. Então, aqui o requisito de área a gente vai ver que vai ser bem grande. Na nossa etapa aeróbia, a gente vai ter remoção de DBO e a gente vai considerar aqui no exercício uma eficiência de remoção de DBO5 de 80% na primeira etapa. Se eu removo 80% da DBO, quanto que vai sobrar de DBO? Eu entrei com 750 mil gramas de DBO, não é verdade? Quanto que vai sobrar depois que eu remover 800%? Minha carga efluente, a carga que sai do sistema, vai ser 1/5 disso daqui. Vai ser quanto, gente? 150 mil, né? Sim. Essa carga é a carga que vai ser colocada na entrada do meu sistema horizontal. No sistema horizontal, minha taxa de aplicação superficial vai ser mais limitada, porque o metabolismo é anaeróbio, eu não posso jogar tanta carga orgânica, não, senão vou dar choque no meu sistema. Excesso de carga orgânica no sistema anaeróbio, o que vai acontecer? A gente já conversou aqui. Aquelas reações iniciais de acidogênese mexem com o pH do sistema, baixam o pH, eu acidifico o meu reator, dou choque no meu sistema, e aí ele para de funcionar da maneira que a gente gostaria que ele funcionasse. Então, aqui a taxa de aplicação tem que ser mais comedida. A gente poderia trabalhar, por exemplo, com 7,5 gramas de DBO por metro quadrado dia. Ah, por que 7,5? Porque da literatura, esse valor é um valor intermediário. A gente pega um valor ali de segurança, no meio do que a literatura pediu. Atenção, essa nossa horizontal aqui, ela já é secundária, até poderia trabalhar com um valor um pouquinho mais elevado. Eu já removi muita DBO na primeira etapa.
Mas vamos trabalhar com 7,5 aqui, que vai ficar muito bom de fazer conta. Olha o que vai acontecer. O requerimento de área superficial vai ser a carga orgânica dividida pela taxa de aplicação superficial. O que significa que a minha área superficial necessária vai ser de 150.000 gramas de DBO por dia, dividido por uma taxa de aplicação superficial de 7,5 gramas de DBO por dia para cada metro quadrado de área. Então, aqui eu vou ter mais 20.000 metros quadrados, ou 2 hectares, na minha segunda wetland. Essa segunda wetland, ela vai ter uma eficiência de remoção de DBO muito mais baixa, por alguns motivos. Primeiro motivo, o fato do metabolismo ser anaeróbio. O metabolismo anaeróbio tira menos DBO. Só que aqui tem um segundo motivo que é importante para a gente. Aqui o sistema anaeróbio, ele está vindo depois do sistema aeróbio. E o sistema aeróbio é mais eficiente. Ou seja, nem toda matéria orgânica é igual. Tem matéria cuja digestão é fácil, tem matéria cuja digestão é difícil. Você comer um pouquinho de arroz e um bifinho de frango grelhado, ou você comer uma dobradinha com torresmo, antes, por exemplo, de ir para a academia, faz uma grande diferença. Porque a dobradinha com torresmo tem uma digestão muito mais difícil no seu corpo. Ela demora mais tempo para ser digerida. Do ponto de vista de esgoto, o que vai acontecer? A matéria orgânica de fácil digestão vai ser digerida onde? No primeiro reator, que é o reator aeróbio. E aí, o que vai sobrar de matéria orgânica para as bactérias anaeróbias? Vai sobrar matéria orgânica mais difícil. Vai sobrar aquela matéria orgânica de pior biodegradabilidade para bactérias que já são piores nesse processo de digestão. Então, por isso que a maior parte das ETs faz o caminho contrário. Bota o processo anaeróbio antes. Eu dou o alimento fácil para a bactéria anaeróbia e dou o alimento mais difícil para a bactéria aeróbia, que é mais eficiente. Nas wetlands, a gente não faz isso porque a gente está preocupado com aquela questão da desnitrificação. Então, a gente segue um caminho um pouquinho diferente. Tá? Numa ET mais complexa, a desnitrificação eu vou ter estratégias. É uma coisa mais avançada, foge um pouco do escopo da nossa disciplina, a gente não vai ver, mas eu já falei com vocês, aquele livrinho lá do Von Sperling, de lodos ativados, aquele calhamaço, ali tem umas boas explicações de como fazer remoção de nitrogênio, e o dia que a gente for a ET Arrudas, eu me comprometo a mostrar para vocês como é que é feita a desnitrificação lá na ET Arrudas. É bem interessante o sistema, a gente pode ver lá como é que é feito, ok? Mas vamos voltar aqui para o nosso exercício. Se eu remover 60% da DBO, a minha carga efluente de DBO vai ser 40% desse total, ou seja, 60 quilogramas de DBO5 por dia. Se eu entrei com 750 e saí com 60, qual foi a minha eficiência total? A eficiência global da ET é uma conta, gente, que eu posso fazer tanto com concentração de DBO quanto com carga de DBO. No nosso caso, como eu estou tratando com carga e não com concentração, a gente vai trabalhar com carga. Carga afluente, entrou, menos a carga final, dividido pela carga afluente. E aqui a gente pode multiplicar por 100% para ficar um número mais bonitinho. 750 menos 60
dividido por 750 vezes 100% vai nos dar uma eficiência global de 92% para a remoção de DBO5. Ou seja, a eficiência de remoção de DBO é muito boa. Comparado com os outros sistemas que a gente viu, a gente vai ter aqui um efluente com melhores características, por exemplo, de turbidez. A remoção de sólidos aqui é muito eficiente. A gente vai ter uma remoção de nutrientes e de nitrogênio total muito mais eficiente também. A gente vai ter uma boa condição de desinfecção, que nas lagoas facultativas a gente também vai ter. Não é excelente, talvez não seja suficiente para todas as localidades, mas é adequado. Só que o grande, né, o principal problema aqui para a gente, requerimento de área, aqui só de área de wetland, né, sem contar áreas auxiliares adicionais, a gente tem um requerimento de 50 mil metros quadrados para essa nossa pequena cidade, e a questão da manutenção das nossas macrófitas. Para funcionar bem, isso aqui cresceu, eu tenho que podar, cresceu, eu tenho que podar. Gestão de resíduos e manutenção da qualidade dessas plantas aqui vai dar trabalho. Ou seja, eu vou precisar de mais de um operador, porque 50 mil metros quadrados de área plantada não é trivial. Não posso ficar passando com um trator aqui em cima, porque senão eu vou colmatar, vou compactar o meu leito. Então, isso aqui é um trabalho que tem que ser feito tipicamente de forma mais manual. E é o que vai limitar, em grande parte, a nossa capacidade de ter wetlands muito grandes. Beleza? Estamos entendidos? Curtiram? Eu vou mostrar para vocês só... Alguém tinha me pedido, eu acho que foi o João, tinham me pedido referências bibliográficas, né? Bom, mas onde que eu posso aprender um pouco mais? Quero fazer o wetland do meu trabalho. O que a gente pode utilizar de referência? Eu tinha sugerido, João, além das anotações de aula que agora vocês têm, eu tinha sugerido um livro. E o livro é este, tá aqui. Vou colocar para vocês aqui. Até falei errado, a autora não tinha certeza se era do Chobanopoulos e não era. É esse livrinho aqui, ó, Treatment Wetlands, segunda edição, é do Cadleck. Esse é um livro que vocês encontram na biblioteca, tá? Muito bom. Vocês vão ver lá que ele foi retirado da biblioteca umas 3, 4 vezes só na história. Eu acho que quase todas fui eu. Mas, assim, quem quiser pegar, é um livro excelente, só que é um livro mais ou menos desse tamanho. Ele tem mais de 1000 páginas, ele é muito completo, e ele tem muito mais do que o que a gente precisa para essa disciplina. Vocês não vão precisar de tanta profundidade, assim, no trabalho de vocês. E aí, para quem quer ficar no material um pouquinho mais básico, fala assim, poxa, mas o meu trabalho aqui de graduação, a gente só está fazendo um projeto conceitual. O que eu poderia usar? Além das notas de aula, tem um material muito bom que eu gosto, que é esse material da FUNASA, de wetlands construídos aplicados ao tratamento de esgotos sanitários. É um material que vocês encontram de graça na internet. Se vocês digitarem aí, wetlands construídos FUNASA, é uma apostilazinha em PDF, coisa de 60 páginas. Lá vai ter questões relativas a projeto, a operação, requisitos construtivos, taxas de aplicação superficial, inclusive, dando os créditos. Esse desenho lindo que vocês estão vendo aqui, muito melhor do que os rabiscos que eu faço em aula, é justamente desse material. Isso aqui foi tudo tirado do manualzinho da FUNASA, junto com o pessoal da Federal de Santa Catarina. Vocês podem utilizar como uma fonte mais básica, né? Que eu acho que atende muito bem ao nível de profundidade que a gente espera de vocês no trabalho da disciplina. Beleza? Ficam aqui as 2 recomendações de bibliografia para quem quiser trabalhar com wetland na ET de vocês. E eu deixo um alerta, né? Muita gente escolheu cidade próximo de 10 mil habitantes. Se vocês têm 10 mil habitantes na região urbana, se prepare, porque a wetland, ó, vai ficar grande. E aí vai ser difícil encontrar área compatível para fazer esse tratamento. Quem pegou cidade muito pequitita, 2 mil habitantes, 1000 habitantes, beleza. Aí eu acho que a wetland pode, sim, ser uma boa
estratégia para vocês tratarem, e a gente viu aqui que as vantagens são inúmeras, né? Um sistema bem completinho. Beleza? Ficou alguma dúvida? Algum comentário? Alguma coisa que vocês querem saber? Por mim, tudo certo. Pessoal, se não tem dúvida, a gente encerra por aqui. Eu vou encerrar a gravação. Se eu não me engano, no nosso calendário,